Agora eu vou falar um pouquinho para dar um exemplo, para conectar um pouquinho até aquilo que a gente falou, né? O abuso sexual na infância. Então, eu vou dar alguns exemplos de como acontece abuso na criança e no adolescente de uma forma não clássica, pensando nos resíduos traumáticos. Então, aqui a gente tem, ó, Joana viu seus pais tendo uma relação sexual. Uau! Rosana, isso não é abuso. E aí, o que vocês acham? Júnior viu propagandas ou filmes pornográficos e novelas com cenas sexuais. Acha que é abuso ou não? Tereza sofreu abuso sexual pelo tio. Pedro foi olhado por uma mulher adulta de forma sexual. Tudo aqui que eu tô falando para vocês é abuso, sim. E fiquem chocados porque eu quero dar um dado para vocês que em 2018, entre 0 a 13 anos, 35 mil crianças e adolescentes tiveram o diagnóstico e souberam sim que eles tiveram ou sofreram abuso sexual. 35 mil crianças, entre 0 a 13 anos. Criança e adolescente ali até 13 anos. Mas não é isso que me choca. O que me choca é que 90% de crianças que sofrem abuso sexual na infância e adolescentes que sofrem abuso sexual na infância não chegam a ser vistos. Eles não têm a denúncia sobre eles. Então, o que acontece? Eu estou falando de que 35 mil crianças que foram detectados em que eles sofrerem abusos, dessas 35 mil, pouquíssimas delas trataram resíduo abusivo. Mas eu estou dando outro dado para você. 90% não foram tratados nem dessa primeira parte, que foi tirado o abusador, muito menos desse resíduo abusivo. E talvez você esteja aqui hoje. E talvez você tenha sido uma criança que faz parte desses 90% em que nunca foram denunciados que sofreram abuso sexual. E você cresceu. E hoje você é um adulto. E hoje você tem uma criança pequena dentro de você, assustada, cheio de resíduo traumático, cheio de resíduos que eu costumo falar que tem uma tríade abusiva, em que eu costumo identificar pessoas que são sobreviventes de abuso, ou é muito agressivo ou passivo ao mesmo tempo, né? A pessoa é muito agressiva, tem uma raiva dentro dela, que é incontrolável, tem uma sensação de abandono profunda, que nada dá conta, tem uma sensação de rejeição profunda. Se a pessoa chega perto de mim e ela fala que ela é agressiva, que ela tem rejeição e que ela sente uma dor abandonada profunda, eu pergunto categoricamente, igual a Andréa falou, né, ontem, né? Você tem uma história de abuso para me contar? Uau, né? Eu estou perguntando para você hoje que está me ouvindo, você tem uma história de abuso para me contar? Por acaso você se identificou, né, em algumas dessas cenas? Por acaso você é uma dessas crianças em que a gente viu nos slides? Por acaso você está com uma criança interna aí dentro, ouvindo isso e se remoendo e sentindo, ai meu Deus, né? Tô sentindo uma dor, né? Dentro de mim. Voltamos lá para o nosso slide, eu estou andando um pouquinho aqui no slide, mas depois vai ficar gravado, você volta, dá uma lida. Será que você se identificou nisso? Então vamos ver aqui, né, o que acontece se você é uma dessas pessoas. Então, hoje aqui eu quero, mais do que você aprender para usar contra as pessoas, eu também quero que você silencie um pouco seu coração aí onde você está e que você comece a perceber se você não é uma dessas pessoas, não é uma desses sobreviventes, né? Quando uma criança sofre um abuso, é como se uma parte dela fosse bloqueada, impedida de chegar a algum lugar. As pessoas com abusos, que são sobreviventes de abuso, têm problemas de escola, têm problemas de autoestima, têm problemas de relacionamento, têm problemas de doenças autoimunes, têm problemas de síndrome do pânico, depressão. Olha, as doenças são inúmeras que você tem. Só que elas não conectam essa doença
que elas estão vivendo com o fato do abuso. Sabe por quê? Outro dado que eu quero falar para você. A nossa cultura, a gente aceita o abuso, sabe? É chocante, mas nós aceitamos. E eu vou mostrar para vocês. Sabe quando a gente vê um outdoor assim e nós vemos assim aquela erotização na nossa televisão, nos outdoors da onde a gente tá andando na nossa cidade e a gente simplesmente se acostuma a ver aquilo passando no dia a dia. Então quero dizer para você que a gente se acostuma com o abuso, porque nós estamos deixando entrar a cultura abusiva. Então, essas pessoas nunca vão conectar aquela doença dela com aquilo que ela viveu no passado, porque ela está simplesmente bloqueada. Aí lembra da criança que a gente está falando? Então, a criança sofreu um abuso sexual e aí ela cresceu. Porque a gente cresce, gente, a gente não tem jeito. É mais forte do que nós, a gente crescer, ser adulto, crescer cabelo, né, ficar de tamanho. Alguns crescem de tamanho, não é meu caso, mas assim, outras pessoas crescem, né? Eu sou bem pequenininha, então o que acontece? Uns crescem, mas aquela criança está lá dentro dela, e aquela criança não cresce. E aquela criança fica assustada com aquele resíduo traumático. Então, o abuso vai se transformando na nossa história. Então, todos aqueles casos em que eu falei para vocês, aqueles 4 lá, a Tereza, o João, o Pedro, né, aqueles 4 que eu trouxe aqui, para a gente falar um pouquinho isso sobre hoje, todos eles podem ter uma vida sexual iniciada antes do tempo, com crianças e com adultos. São crianças mais suscetíveis a iniciarem a sua vida sexual ativa e achar que aquilo é normal, como a gente tem em vários lugares do nosso país, crianças achando que aquilo é normal, que é normal viver aquilo, né?